umane situazioni. C'era luna mezzo mare, mamma mia che mare, minchia mia che dare, mamma mia ci hai pensato. Francesco, figlio mio. Già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi, confinanti di cuore solo che ognuno sa. Até meados do século XIX, a produção de açúcar, apesar de pequena, sustentava a nossa economia. Mas aí chegou o café, trazido principalmente pelos fluminenses e mineiros, que vieram pra cá atraídos pelo monte de terras desocupadas que a gente tinha. Esse pessoal se instalou principalmente no sul do estado. Mas conforme a produção cafeeira se expandia, mais gente ia chegando e se instalando por todo o Espírito Santo. Com a presença do café, o Espírito Santo vai formar o seu território no interior. O açúcar, no período colonial, criou o Espírito Santo, mas foi o café que o fez realmente desenvolver e crescer. E foi exatamente nessa época que veio o maior fluxo de imigrantes europeus que a gente já tinha recebido. E a maior parte deles eram italianos. 75% dos imigrantes que entraram no Espírito Santo no século XIX vieram da Itália. Eles praticamente dobraram a população do Espírito Santo em 20 anos. Eles queriam sair da Europa porque não estava fácil a vida lá. E resolveram vir justamente para cá, porque aqui prometia. A Itália era super povoada e muito pobre. Não tinha indústrias na Itália, então... Inclusive, tinha até dificuldade de alimentação e tal. Então, há a intenção de emigrar para não morrer de fome. Enquanto isso, no Brasil, o Império Brasileiro queria colonizar vastas áreas que ainda não geravam recursos. Não estavam incluídas dentro do comércio, não pagavam impostos ao Estado. E aí o governo brasileiro vai incentivar a vinda desses imigrantes para cá. E ele fez uma grande campanha na Europa, o Império do Brasil, a favor das terras do Brasil, um país cheio de terras e de oportunidades. E abriu a imigração. E o Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil a receber uma grande leva de imigrantes italianos. Isso em 1874. Vieram colonos trazidos por um agenciador, que era o Piero Tabacchi. Era um trentino que queria explorar Jacarandá. Fez um negócio com o governo da província do Espírito Santo e ele trouxe lavradores, trabalhadores, agricultores italianos. Foi aí que começou a imigração italiana para o Espírito Santo. A Expedição Tabacchi, ela inaugura essa vinda em massa de imigrantes italianos para o Brasil. Inclusive, todo dia 21 de fevereiro, data da chegada da Expedição Tabacchi, se comemora o Dia Nacional da Imigração Italiana no Brasil. Ou seja, foi aqui que tudo começou. Mas o que eu quero saber agora é onde foram parar esses italianos que vieram na famosa expedição. Foram para a Fazenda das Palmas ou das Palmeiras, na região ali de Aracruz. Lá não deu certo, porque não tinha acomodação para tanta gente. E eles tinham que lutar lá no meio da floresta com serpentes e, inclusive, febre amarela e essa coisa toda. Alguns morreram. Muitos deles se revoltaram e exigiram realmente sair da região. Acabou, faliu o empreendimento do Tabacchi. Sinistro. E o que aconteceu com esse povo? E um grupo foi direcionado aqui à região de Santa Leopoldina, onde é hoje a cidade de Santa Teresa. Nós sabemos que dentre estes havia 8 chefes de família, inclusive meu bisavô, Abramo Zurlo, e a sua esposa, que era Teresa Scalzer. E vieram para Santa Teresa. Santa Teresa também é a primeira cidade italiana do Brasil. No quesito imigração italiana, é Espírito Santo nas cabeças. O triste da história é que tanto a galera que veio na expedição do Tabacchi quanto a que veio depois, veio em busca da terra prometida. Mas para variar, nem sempre o que era prometido era cumprido. Que o governo, ele oferecia muitas coisas, mas na hora que você tomava posse da terra, a promessa parecia que sumia. Eles pegaram as piores terras possíveis. Era mesmo uma sobra de terra. Receberam as terras numas montanhas de areia branca, não dava nada. E muitas vezes eles tinham a colheita de um ano inteiro era dada para pagar dívida. Venda Nova era um pantanal aqui, o rio
Quando transbordava, ficava lagoas de água fora que dava muito mosquito. Nós tivemos casos de se fazer núcleos coloniais e que esses núcleos foram extintos porque todo o imigrante que foi para lá pegou malária e morreu. Os que ficaram resistiram, sabe? E conseguiram passar por essa prova de teste de fogo aí, realmente. Os italianos não só resistiram, como venceram. E isso às custas de muito trabalho. Mas no próximo bloco, eu conto mais sobre esse povo trabalhador. Em 1958, lá na colônia de Santa Isabel, aquela dos alemães, moravam também alguns imigrantes italianos. Só que eles começaram a chegar em massa mesmo com a Expedição Tabaque. E foi depois disso que se intensificou a imigração no Espírito Santo. A partir daí, você tem a vinda dos imigrantes para ocupar, e onde a maioria esmagadora dos imigrantes aí eram de famílias italianas, que entraram aí pelo Rio Benevente. Ia para Castelo, chegou aí a Cachoeiro, de vez em quando ia lá para a região de Santa Teresa, aí fundaram Timbuí, fundaram João Neiva. Nova Venécia, mas isso já é bem mais tarde, no norte, né? Antônio Prado, que foi Colatina, né? E Venda Nova. Pois é, vieram tantos italianos pra cá que nem dá pra citar todas as regiões, senão acaba o programa. E se a gente for falar das famílias que estão aqui hoje... Zulo, Corteletes, Viviane, Franceschetto, Pancotto, os Altoé, os Carnielli, os Mascarelos, Orsal. Também não dá tempo, porque a maioria dos imigrantes italianos vinha com a família toda. Era muito difícil o imigrante retornar ou sair, se deslocar do Espírito Santo, tendo que transportar toda a família novamente. E as famílias iam só aumentando, que nem a família da Dona Edília. 15 filhos, vivem unidos, um ajuda o outro. E que esses 12, 15 filhos, mais 8, 10 cada um. Aí você imagina quantas pessoas dá de um casal só. Muitas pessoas. Por exemplo, o nono Genaro, meu bisavô materno, teve 13 filhos. E assim como os outros imigrantes, ele veio pra cá sonhando com uma vida melhor. E para o povo italiano, uma vida melhor significa trabalho. Um mandamento que é universal: ganharás o pão com o suor do rosto. capinar café, plantar café, ou colher milho, plantar, semear, enfim, fazendo os trabalhos. Porque nunca nada vem de graça. Só vem com muito suor, muito esforço, muito trabalho. O italiano tem no sangue mesmo essa garra de trabalhar. Mas esse povo não vivia só de trabalho, não. Na verdade, os italianos são conhecidos como um dos povos mais animados e festeiros do mundo. Fora a culinária, né? O que ficou mesmo é a polenta, né? Toda a cultura da massa, né? Da pasta. A pasta chuta, né? O agnolini. Tudo que eles fazem na roça, né? Vinho, né? É a questão do almoço em família e de ter muita comida à mesa. Famílias enormes, né? Que quando faz aquela festa... C'è una luna in mezzo mare, mamma mia, mamma ridare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensacci tu. Noé inventou o vinho, salute. Dá um pra vovó também. Bevevano i nostri padri? Sì! Bevevano le nostre madri? Sì! E noi che figli siamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo. Muito divertidos esses italianos, e eles deixaram uma baita herança pra gente. Mas no sábado que vem, vocês vão conhecer outras etnias que deixaram aqui suas marcas e ajudaram a formar o povo capixaba. Até lá!